Eu tô aqui com o Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G e é o seguinte, eu já tô testando esse aparelho já faz um bom tempo já e por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar direto ao ponto e sem nenhuma enrolação tudo o que ele tem de bom e tudo o que ele tem de ruim também. Na internet aí tá cheio de review, cara, que o pessoal simplesmente não fala os pontos negativos do aparelho. Aí a pessoa vai lá, compra o aparelho e se arrepende depois. Mas aqui não, cara, eu testei e vou te falar bem rapidamente todos os pontos positivos dele e todos os pontos negativos também. Bora lá. Começando pelos pontos positivos, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a velocidade desse aparelho. Isso aqui não é nem surpresa, né? A maioria das pessoas já compra o Redmi Note 13 Pro 5G, já pensando justamente no desempenho dele, que é muito bom. Ele vem equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 7S geração 2, que tem versões com 8GB, 12GB e 16GB de RAM. Essa versão que eu tô usando aqui é a versão mais básica, ela tem 8GB de RAM, porém essa versão de 8GB já é bem mais do que suficiente para o aparelho ter um desempenho muito bom, tanto no dia a dia ali usando vários aplicativos, como também principalmente em jogos. Meu amigo, só pra você ter ideia, cara, até Fortnite eu joguei e rodou liso no Note 13 Pro. Quem joga bastante jogos assim de celular sabe, né, que não é qualquer aparelho que roda Fortnite. Então, sobre o desempenho dele, você nem precisa se preocupar não. Pra fazer esse aparelho aqui travar, cara, é bem difícil, tá? Eu não vou falar que é impossível, mas comigo nunca travou não. Ele é rápido tanto pra jogar como também pra usar no dia a dia. Inclusive, olha só que interessante, eu fiz um teste dele no AnTuTu e ele bateu mais de 600 mil pontos. E assim, essa é uma pontuação condizente pro preço do aparelho e comprova que o celular entrega tudo que ele promete nessa questão de velocidade. Enfim, mudando de assunto, outra coisa que eu também gostei bastante no Redmi Note 13 Pro é a tela dele. A Xiaomi colocou nele uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, que tem 120 Hz de frequência. E assim, é uma tela grande e tudo mais, porém o bom mesmo dessa tela, cara, é a frequência de 120 Hz que ela tem. A frequência nada mais é do que a quantidade de vezes por segundo que o celular reproduz uma imagem na tela para criar a imagem se movendo que a gente vê na tela do aparelho. E assim, o normal em todo aparelho é ter 60 Hz de frequência, porém como esse aqui tem 120 Hz, a usabilidade é bem melhor. Isso ajuda inclusive na hora de jogar. Enfim, e ainda sobre a tela dele, tem também a questão do Gorilla Glass Victus. Esse aí basicamente é um certificado de resistência da tela que comprova que a tela dele é tão resistente que suporta quedas e não acontece nada. Nem arranhada a tela dele fica. Ou seja, a gente não precisa se preocupar. Se o aparelho cair no chão, ele não vai quebrar. Enfim, mudando de assunto de novo, outro assunto interessante aqui no Redmi Note 13 Pro 5G é o acabamento e o design do aparelho. Eu pessoalmente achei o visual dele bem bonito e outra coisa legal, cara, é que o leitor de impressão digital dele do celular fica debaixo da tela dele. Geralmente em celulares mais baratos, geralmente o leitor de impressão digital fica na parte lateral do aparelho, mas nesse caso aqui fica debaixo da tela. Inclusive, o funcionamento é bem rápido, é só você encostar o dedo na tela que não tem nenhum tipo de travamento. Fora isso, o Redmi Note 13 Pro, como ele é um aparelho intermediário, ele é bem completo. Como o nome diz, ele é compatível com a internet 5G, ele tem NFC para fazer pagamento por aproximação e tem também um certificado IP54 de resistência à água. Ou seja, ele não chega a ser um aparelho à prova d'água em si, daqueles que você mergulha na água sem se preocupar, não faz isso porque não pode, mas se o celular molhar acidentalmente, tipo na chuva, por exemplo, aí sim, nesse caso, como ele é IP54, o celular não vai estragar. Enfim, outro detalhe interessante que eu também não posso deixar de elogiar aqui é a bateria. Sério, cara, a Xiaomi colocou nele uma bateria de 5.000 mAh que tem um carregamento rápido de 67 watts, meu camarada, é isso mesmo. Isso aí basicamente significa que o Redmi Note 13 Pro 5G consegue recarregar de 0 a 100% em apenas 40 minutos. E assim, eu também testei a questão da autonomia da bateria dele e posso comprovar que em uso moderado ali no dia a dia, que é o jeito que a maioria das pessoas usa o aparelho, em uso assim moderado, a bateria dele dura o dia inteiro tranquilamente. Beleza, eu já falei de vários pontos positivos dele, mas antes de falar dos pontos negativos, antes de tudo eu quero falar sobre as câmeras dele, o que pra muita gente é o maior ponto positivo desse aparelho. O Redmi Note 13 Pro 5G, ele vem equipado com 3 câmeras na parte traseira. Ele tem ali uma câmera ultra-wide, uma câmera macro e a câmera principal de 200 megapixels 4K. Essa câmera traseira dele de 200 megapixels 4K que é o maior diferencial. Olha aí, por exemplo, essas fotos que eu mesmo tirei com ele. Nesse ponto ninguém tem nada a reclamar. A câmera dele realmente cumpre o que promete. A câmera dele é boa, por exemplo, tanto para tirar fotos de objetos mais pequenos, mais próximos da câmera, como também de objetos mais distantes. E assim, o que a maioria das pessoas quer mesmo é um celular que tenha uma câmera decente para tirar foto para postar na internet, né? Por isso que para esse propósito de tirar foto para postar em rede social, a câmera dele já é bem mais do que o suficiente. Enfim, até agora no vídeo eu só falei dos pontos positivos, né? Pois então, agora chegou a hora de falar dos pontos negativos do Redmi Note 13 Pro 5G. E é aquilo que eu disse antes, né? Aqui no canal a gente fala mesmo, se o aparelho tem algo bom eu falo, mas se ele tem algo ruim eu falo também, não tô nem aí. E assim, o primeiro ponto negativo aqui do Redmi Note 13 Pro 5G é a câmera frontal dele, que é uma câmera de 16 megapixels Full HD. Eu acabei de elogiar bastante a câmera dele, mas eu tava falando da câmera traseira dele. Realmente, aí sim, as câmeras traseiras deles são realmente muito boas e ninguém tem nada a reclamar. Porém, a câmera frontal dele, cara, já é bem mais fraquinha, não tem nem comparação. Pra quem não sabe, isso é bem comum de acontecer. A marca geralmente coloca uma câmera frontal mais fraca, principalmente
em celulares mais baratos justamente para deixar o celular o mais barato possível. E o motivo é que a maioria das pessoas nem usa a câmera frontal, para falar a verdade, né? Ah, e outra coisa, outro ponto negativo das câmeras dele, a câmera traseira dele é incrível, igual eu mostrei antes, porém, se a gente for tirar foto em um ambiente mais escuro, um ambiente com pouca luz, tipo dentro de casa ou então de noite na rua mesmo, em ambientes assim, tanto a câmera traseira dele como também a câmera frontal, infelizmente não se saem muito bem. Nessas fotos que tá aparecendo aí na tela, dá pra gente perceber isso bem claramente, né? A qualidade de imagem com pouca luz deixa bastante a desejar e isso é um grande ponto negativo. Se você for tirar uma foto de noite com esse aparelho aqui em um ambiente que tem pouca luz, tem bastante chance da foto ficar bem ruim. Enfim, agora outro grande ponto negativo também que muita gente deixa passar despercebido é a quantidade absurda de bloatware que os aparelhos da Xiaomi têm. E aqui no caso do Redmi Note 13 Pro 5G, isso não foi diferente. Bloatware, pra quem não sabe, é aquele tanto de aplicativo inútil que já vem instalado de fábrica no celular e que só serve pra te encher o saco e ocupar espaço da memória interna do aparelho. E o pior, alguns bloatware não tem nem como desinstalar, isso que é o complicado. E assim, pra falar a verdade, cara, eu pessoalmente nem ligo tanto pra isso. Eu geralmente só desinstalo tudo mesmo e se não tiver como desinstalar, eu oculto o aplicativo. Mas eu coloquei essa informação no vídeo só pra você já ficar avisado, né? Beleza, mas qual que é a minha conclusão final desse aparelho? A minha conclusão final é que vale sim muito a pena comprar o Redmi Note 13 Pro 5G. E o motivo, cara, é que ele tem esses pontos negativos que eu mostrei no vídeo, porém pra maioria das pessoas isso nem faz tanta diferença assim. Por isso, se o que você tá querendo é um celular barato, com câmera boa, bateria boa, bonito e que tem uma câmera traseira legal, aí você analisa tudo que eu falei no vídeo. Se tudo que eu mostrei aqui de ponto negativo não importa pra você, aí sim vale muito a pena comprar esse aparelho aqui.